fui nesse casamento, fiquei arrasada e decidi que eu ia pegar toda a minha frustração e usar para desmascarar a minha irmã. Eu simplesmente desviei o meu foco porque eu não queria mais ficar pensando no casamento do Maurício. Eu comecei a ficar mais amiga da minha irmã e a Érica achou estranho quando eu apareci no trabalho dela sem avisar. Ela quis saber o que eu estava fazendo lá e eu disse que eu tinha ido procurar emprego e como estava perto, passei por lá. A minha irmã era uma boba e ainda ficou feliz por eu de repente ter me lembrado dela. Mal sabia que na verdade o que eu queria era descobrir o segredo. Eu tinha certeza que ela deveria ter engravidado de algum homem casado, pois para não falar quem era o pai, alguma coisa ela estava escondendo. Ela era super ocupada, nesse dia me deu a maior atenção e eu ali me fazendo de irmãzinha querida, quando na verdade o que eu queria era esganá-la. Eu odiava esse jeito bem-sucedido da Érica. Ela ofuscava todo mundo e eu nunca ia poder aparecer enquanto ela fosse o centro das atenções. Passei a seguir a minha irmã. A gente andava bem amigas, mas ela não me contava nada e eu só ficava mais ansiosa. A minha irmã não fazia nada de suspeito, até que um dia houve uma cena que me intrigou. Eis que quem chega para encontrá-la era o Miguel, o meu cunhado, aquele sonso casado com a minha irmã mais velha, a Viviane. E eles se beijaram, se abraçaram. Pareciam ter uma intimidade que eu nunca vi os dois tendo quando estávamos reunidos em família. Demorou um pouco para eu perceber e parecia bom demais para ser verdade, mas eu não podia me fazer de cega. É claro, como eu não tinha pensado nisso antes, as histórias se completavam. Ele era o homem com quem a Érica estava saindo. Ele era o pai do filho que ela estava esperando. Eu peguei o meu celular e fiz várias fotos. Pena que não dava para eu me aproximar mais, mas eles acabaram entrando no carro e a outra reclamando que ele não estava nem aí para ela. Eu nem acreditava. Com um golpe só, eu ia acabar com as minhas duas irmãs. Depois, quando as duas estavam na sala conversando com a minha mãe, eu decidi que estava na hora de eu lançar a minha bomba. Na verdade, a bomba era delas, mas eu queria ver o circo pegar fogo. Eu queria ver as duas se consumindo. E eu cheguei e falei que elas duas eram falsas e que eu tinha descoberto toda a verdade. Quando eu contei que flagrei a Érica com o Miguel, o marido da minha outra irmã, juntinhos, a minha mãe achou que eu estava blefando, mas eu tinha fotos. E quando a Viviane viu, ela pediu uma explicação para a Érica, que ficou sem ter o que falar. Eu tive que contar a história mais uma vez e a Érica só falava que não era nada disso, mas as coisas se encaixavam. A minha mãe estava arrasada e começou a falar que a Érica não prestava, que ela tinha destruído o casamento da Viviane, que ela não podia ver ninguém feliz e que tudo aquilo era uma grande tragédia. O clima pesou mesmo quando a minha irmã decidiu se separar do marido e veio para nossa casa. Ela queria matar a Érica, que andava bem apagada, e só dizia que aquilo era tudo um grande engano, que o Miguel não era o pai, que ela nunca teve nada com ele. Pela primeira vez na vida, o problema não era eu, e sim as minhas irmãs. Finalmente elas pararam de me encher a paciência e eu me sentia ótima, feliz como eu nunca estive na minha vida. Eu adorava ver as duas se pegando e a minha mãe entrando no meio. A Érica pra mim sempre foi uma vagabunda, uma mulher sem nenhuma categoria, mas dessa vez ela tinha se superado. Com tanto homem no mundo, ela tinha que ficar logo com o cunhado. Meses depois, as coisas em casa continuavam do mesmo jeito. A Viviane chorando pelos cantos por causa do casamento desfeito. E a Érica sombria, desempregada, cabisbaixa. Um belo dia ela disse na hora do almoço que precisava fazer uma revelação. Disse que nunca teve nada com meu cunhado, que tudo foi um grande engano. Ela disse que tinha um caso com um homem casado e que ele era o pai do filho que estava prestes a nascer.
Esse homem, quando soube que ela estava grávida, sugeriu que ela fizesse um aborto. E depois desse pedido, ela ficou desnorteada. E foi aí que ela pediu o apoio do Miguel. Ela precisava de um homem por perto e pediu que ele a levasse em uma clínica clandestina. As fotos que eu tirei foram, segundo ela, no dia que eles iam à clínica para fazer o aborto. Chegando lá, ela desistiu de tudo, mas ficou muito culpada por ter pensado em abortar. O Miguel foi fiel a ela e isso revelava o quanto ele tinha um bom caráter. Ela havia se acertado com o pai do filho dela e ele decidiu se separar da mulher para ficar com ela. Nisso, a campainha tocou. A Érica foi atender e quando ela chegou de mãos dadas com Maurício, eu pensei que ia morrer de decepção. Eu não acreditava. Para mim, foi o maior choque da minha vida. Eu chorava. Elas pensavam que era de emoção, mas era de desespero. Com tanto homem no mundo, o homem que eu amava foi ficar justo com a minha irmã. Alguns podem dizer que foi tudo uma grande ironia do destino. Outros podem achar que eu paguei pelo que eu fiz. A Viviane voltou com o marido. Ambos se perdoaram e estão muito felizes. A Érica teve um lindo menino. O Maurício se separou da mulher e eles estão morando juntos. A minha inveja me prejudicou. As minhas irmãs nunca quiseram o meu mal, muito menos competir comigo. Eu fiquei tanto tempo apaixonada por um homem que não queria nada comigo. Eu decidi mudar a minha vida e, por incrível que pareça, as pessoas que mais me ajudam são as minhas irmãs. A minha irmã não sabe que o Maurício era o grande amor da minha vida e eu espero que ela nunca saiba. A minha felicidade hoje depende apenas de mim e de mais ninguém. Pena que eu tive que sofrer tanto para descobrir isso.